Vamos agora para a nossa mesa de redondo que não gira. Eu gostaria de chamar Alexandre Mendes, vulgo Sacha, e gostaria de chamar Silas Campos para compor agora a mesa, para que nós possamos começar o último momento mais tenso da conferência. Porque vocês estão mandando as suas perguntas. Vocês estão mandando suas perguntas, gente? Sim. E nós temos também aqui, ó, Emílio participando conosco. Obrigado, Emílio, por estar aqui conosco, participando desta mesa redonda. Nós temos várias perguntas, como sempre vocês estão mandando muito bem nas perguntas. E eu gostaria de perguntar para vocês, proletores, como que a gente ajuda alguém que você vê que está na poça, só que ele não dá abertura? O que fazer? Olha, quando a pessoa não dá abertura, eu lembro de um pequeno versículo em Colossenses, onde Paulo pede que a igreja ore por ele, para que Deus lhe abra a porta à palavra. Ali está dizendo sobre pessoas, Deus colocar no caminho dele pessoas que estão abertos a ouvir a palavra. Então, corações estão fechados. Pra quem os abre é Deus, é o Espírito Santo. Então, a primeira coisa a começar é orar. Orar, demonstrar amor pela pessoa e orar para que o Senhor abra o coração dessa pessoa à palavra. E demonstrar amor, né? E através de forma prática e clamar ao Senhor, que Ele abra o coração, os olhos da pessoa, os ouvidos dela. E o que fazer quando é o contrário? A pessoa está aqui na conferência, ela está no lamaçal, essa conferência abençoou ela, mas ela não tem ninguém que ela tenha intimidade na igreja e ela está precisando de ajuda da igreja local, de irmãos da igreja local. Alguns passos que ela pode fazer para buscar essa ajuda? Normalmente é uma pessoa mais tímida. O que vocês sugerem? Sacha. Boa noite mais uma vez. Excelente pergunta e importante de ser respondida, né? Eu acho que tem algumas abordagens que você pode fazer, né? O que o Silas colocou talvez seja o primeiro passo que a gente olha e fala assim, puxa, mas isso é tão óbvio, mas é tão óbvio e tão esquecido. A gente, por vezes, ignora a importância da oração no processo. Seja você no ponto de pedir ajuda ou de oferecer ajuda para alguém, oração deve regrar o processo. Deve regrar o processo para que Deus abra portas. E se no caso de você se sentir extremamente sozinho, antes de tudo saiba, e eu acho que essa conferência em parte mostra isso para você, nós acabamos de ouvir uma lista de números de diversos estados, são quase 700 ou mais jovens inscritos, você pode estar se sentindo sozinho regionalmente, localmente, mas você não está só. Existe aí centenas de jovens, milhares de jovens que estão buscando ao Senhor, isso vem como um consolo para o nosso coração. Então eu encorajaria você fortemente, sim, você colocar isso em oração e dizer, Senhor, eu preciso de ajuda, coloca alguém no meu caminho para me ajudar. Em segundo lugar, eu encorajaria você a abrir bem os olhos, porque por vezes nós não enxergamos pessoas para nos ajudar, porque nós somos orgulhosos em nossa perspectiva e expectativa de ajuda. Nós queremos ajuda desde que seja do pastor Silas que pregou lá na Conferência Fiel. E aí você entra em contato com ele tem uma igreja para cuidar, ele está atarefado, ele quer ajudar você, mas ele tem limitações. Não, mas eu quero fulano de tal para me ajudar, né? Ele está ocupado, ele tem uma série de responsabilidades e nós criamos expectativas irreais da ajuda que nós vamos receber e não temos uma compreensão bíblica do que Deus proveu de recursos para a sua ajuda. Então, hoje, em particular, nós vimos isso na palestra de homossexualidade e comunidade, de que a Igreja do Senhor Jesus Cristo, creio eu, é a comunidade ao longo de toda a história e do planeta mais subestimada. Se Deus lhe colocou na igreja local que você está, existem recursos espirituais suficientes para que você cresça lá. Eu entendo que existem a realidade de igrejas onde o pastor talvez não tenha tido um treinamento, um pastor talvez está fazendo o melhor com as ferramentas que ele tem. Adivinha só, a conferência de pastores está chegando e você, jovem profissional, pode abençoar o seu pastor com uma inscrição para a Conferência Fiel e começar a estimulá-lo a justamente criar essa cultura de ajuda. O tema esse ano, inclusive, é super relevante, aconselhamento. Então tem tantas coisas que você pode fazer ajustando as suas expectativas de ajuda e crendo que o evangelho é suficiente. Nós temos batido isso ao longo de toda a conferência, você precisa crer nisso, agir em cima disso, e aí começa com essa postura de oração.
com certeza começa com essa postura de oração e crendo que Deus ouve orações pedindo sabedoria, não duvide. Obrigado, Sasha. Emílio, gostaria de acrescentar alguma coisa? Boa noite a todos. Oi, Silas. Oi, Sasha. Oi. Oi, Vinícius. Bom ver vocês, mesmo que à distância. Queria poder estar aí com vocês presencialmente, mas sou grato a Deus por podermos estar assim, ainda que virtualmente. Eu concordo plenamente com o que os irmãos colocaram, assino embaixo, e eu acho que vale lembrar também o que Paulo nos ensina em outro momento, que muitas vezes quem vai colher é outra pessoa. Talvez você esteja lidando com uma pessoa aí cabeça dura, que não está querendo ouvir o evangelho. Além de orar, como já foi dito, fique com a tranquilidade de que se essa pessoa pertence ao Senhor, o Senhor vai chamá-la. Talvez você seja uma de várias partes que Deus vai usar nesse processo. Talvez você vai lançar sementes que vão brotar daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos nas mãos de outras pessoas. Então, a nossa tarefa é essa, é lançar sementes, orar, fazer o melhor com aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Amém. Obrigado, Emílio. Nós temos agora Vitor Oliveira, que vai nos fazer uma pergunta ao vivo. Ou ainda não? Ainda não. Nisso, o João perguntou uma pergunta muito interessante que eu acho que vai nos ajudar aqui. João pergunta uma pergunta séria. Como ser estiloso igual o pastor Silas? Silas, o que você acha? O que nós precisamos para chegar nesse nível? Olha, você precisa casar-se com uma mulher estilosa e ter 4 filhas com ela, que no dia dos pais, no dia do seu aniversário, Natal, eles te dão camisas bonitas desse jeito aqui. Case, meu irmão, case. Uma outra pergunta que nos chegou que é importante. Falando de pais, né, a gente falou um pouco sobre a questão dos pais no relacionamento. O que vocês acham sobre a questão do namoro, os pais, o pai da moça, o pai do rapaz? Como que a gente faz para respeitar a autoridade? Como envolver isso, o pai? Né? A gente tem que pedir, não tem que pedir? Como que funciona isso? O Sasha escreveu um livro sobre namoro que eu li, que é muito bom. Tem 2 capítulos sobre isso. Eu fui coautor, esses 2 capítulos eu não escrevi. Opa! Não, tô brincando. Eu acho que, antes de tudo, a gente também não pode tratar a questão de uma forma pontual, né? Normalmente, esse evento, essa fase da vida revela a qualidade do relacionamento que os pais têm com os filhos. Nunca é tarde para consertar. Obviamente, Deus pode usar esses eventos para trazer à tona questões que não foram corretamente lidadas, relacionamentos que foram superficiais por tanto tempo. Mas eu diria para você que Deus não fugiu do controle quando você nasceu, onde você nasceu. Ele tem uma razão pela qual você tem os pais que você tem, e precisa de muita calma nessa hora para você entender que, de começar a distinguir, honrar e obediência, aqui eu honro meu pai, mas não obedeço, etc. Via de regra, nós estamos protegendo valores, por vezes nós estamos protegendo valores distorcidos pelo pecado e uma falta de confiança prática na soberania de Deus, né? Então eu iria com muita calma, envolveria os seus pais o mais possível. Eu sei que existem contextos diversos, pais diversos, seus pais são pecadores, eu sei, mas nós sabemos que Deus não fugiu do controle em nenhum momento, né? Então eu encorajaria você a engajar o seu pai o mais possível, os seus pais o mais possível, até que o máximo que eles quiserem participar deste processo, a fim de que você tome decisões bem cercadas de conselho bíblico, bem cercadas de conselho de pessoas que conhecem você em todos os níveis. Seus pais conhecem você muito mais do que você imagina, e você vai levar muito mais dos seus pais do que você imagina para dentro do casamento, né? E isso com o filtro da palavra de Deus e um coração sendo moldado por Deus na sua soberania, criando em você submissão, vai ser uma ferramenta importante para produzir em você o caráter de Cristo, né? Considere essas coisas. Gostaria de acrescentar alguma coisa, Emílio? Eu estou plenamente de acordo, é isso mesmo que o Sasha falou. E apenas um pequeno complemento, vale lembrar, por exemplo, que, digamos, você, moça, você traz o seu namorado para o seu pai conhecer, ou antes pedindo aprovação, que seja. E lembra, seu pai já foi jovem, da idade do seu pretendente, e ele já andou por aí com vários outros jovens. Então, homens adultos conseguem farejar um jovem pilantra a quilômetros. Verdade. Então, se ele tá te falando, olha, esse cara aí, não tô gostando disso, pode ser que ele esteja errado, mas há uma boa chance de que ele esteja farejando algo que você não tá vendo, porque você tá com seus afetos já entregues e tudo mais, mas ele tá vendo. A gente costuma farejar bem pilantra por aí. Verdade. Muito obrigado, gente.
Nós temos a pergunta agora ao vivo, finalmente, do Vitor Oliveira. Vitor, tudo bem? Fala para nós qual que é a sua pergunta. Tudo bem, boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo? Estamos ouvindo, pode perguntar. Eu louvo a Deus, primeiramente, pela primeira pergunta que foi feita sobre como buscar ajuda e um aconselhamento. Foi realmente útil, exatamente para mim. Mas a minha pergunta é, como que eu faço, como que eu posso ter certeza da segurança, né, da obra do Espírito Santo na minha vida? Obrigado, Vitor, pela sua pergunta. Sasha? Excelente pergunta, né? E uma pergunta que precisa de uma resposta prática Como que? também, né? Como pode ter certeza da ação do Espírito Santo na vida dele? Segurança, salvação, coisas assim. E a gente vê muita confusão, né? É Vitor, certo? Vitor. A gente vê muita confusão de pessoas confundindo o agir do Espírito com as suas impressões pessoais, os seus desejos, até mesmo as suas cobiças, né? Às vezes vem isso mascarado de textos fora de contexto, seja a paz de Cristo, o árbitro do vosso coração, aqueles que são guiados, aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo, Romanos 8, mencionei também Colossenses capítulo 3, versículo 14, né? Versículos fora de contexto que estão bem equivocados em como o Espírito Santo age. Você vai ter certeza de que a ação do Espírito Santo trabalhando no seu coração, munido pelo filtro da palavra de Deus. A palavra de Deus e o Espírito Santo não são a mesma coisa, mas quando a palavra de Deus fala, é o Espírito Santo agindo, quando o Espírito Santo age por meio da palavra. Então isso nos ajuda a ter um respaldo e uma segurança muito forte de que é o Senhor quem está trabalhando, porque Ele fala por meio da sua palavra. Ok? Agora, o Espírito Santo também age de outras maneiras, né? E aqui deixa eu colocar um pouco da pitada da providência divina, que essa nós conhecemos depois dos eventos ocorridos, né? Então, como que eu sei que foi o Senhor quem nos moveu para essa conferência? Porque ela aconteceu, nós estamos no último evento da conferência, eu olho para trás e sei, foi o Senhor quem fez. Por quê? Porque nada foge do seu controle e o Senhor agiu. Mas enquanto as coisas não se concretizam, eu tenho um guia infalível, eu tenho algo que me aponta, que é luz para os meus pés, que é a palavra de Deus. O Espírito Santo não vai agir contrário à palavra de Deus. É só na nossa imaginação que essas coisas acontecem, né? Então isso vai proteger o seu coração no caminho aí da orientação de Deus, pautado pela palavra de Deus. Silas? Se você está numa igreja também que prega a palavra, tem no meio do trigo tem o joio, mas tem lá o pessoal que é trigo e tal. A convivência com esses irmãos e o feedback deles ajuda você também a saber se você está no caminho certo, se você está glorificando a Deus. É muito importante a gente fazer uma leitura, né, daquilo que Deus, da obra de Deus em nossas vidas, com a ajuda de irmãos. Tem vezes que a gente tem uma percepção errada, equivocada, bem negativa acerca de coisas maravilhosas que Deus já está fazendo. Nós não percebemos, outros percebem, né? E às vezes a gente tem uma visão muito romântica, querendo grandes transformações de uma forma muito rápida, mas o seu pastor, aquele irmão mais amadurecido, ele fala, não, olha, você não é ainda o que deveria, mas você cresceu bastante já. Eu estou encorajado de ver o seu progresso. E isso vai te encorajar, vai te animar. Emílio, gostaria de acrescentar alguma coisa? Estou com eles. É isso mesmo. Muito obrigado. Vamos lá, uma outra pergunta que veio aqui, de uma pessoa anônima. Visitar outras igrejas com o intuito de conhecer pretendentes, por não haver na sua igreja local. É errado. Silas, é errado. Conversa com o seu pastor, pega uma cota, né? Se for fazer isso, né, um domingo sim, um domingo não, é demais, né? Mas eu libero, às vezes, a pessoa ir num congresso da Fiel, né, ficar um fim de semana fora da igreja, ir numa programação especial, ocasionalmente, né? Mas a melhor coisa é estar orando, trabalhando e evangelizando, trazendo gente nova para a igreja, ajudando aqueles que estão fazendo isso, para que a igreja ela cresça, ela oxigene, né? E quem sabe entra ali o seu Isaac, a sua Rebeca no processo e você os conheça na sua igreja. Mas eu não diria que é pecado, não, só cuidado para não exagerar nisso, né?
Eu acho que eu fiz isso uma vez ou duas. Meus jovens, se vocês soubessem o número de casamento que já rendeu essa conferência Fiel Jovens, você viria todo ano até você ter sua varoa e voltaria trazendo solteiros da sua igreja depois. Então, depois a gente fala sobre isso. Emílio, veio uma pergunta aqui. Como me relacionar com alguém virtualmente sem que caia na situação de defraudação que você apontou? Perfeito. Eu não sei exatamente qual o tipo de relacionamento que a pessoa está perguntando, se é um namoro à distância ou se é simplesmente uma aproximação, né? Duas pessoas que estão buscando se conhecer e assim por diante. Eu acho que você tem que buscar trazer elementos de como seria esse relacionamento se ele fosse presencial da mesma igreja para esse ambiente virtual. Eu falo, por exemplo, em termos de transparência. Se você está se aproximando de alguém pela internet, alguém que você está conversando aí, por tentar, quem sabe, levar isso para um namoro ao adiante, você deve estar fazendo isso só com essa pessoa e não com várias outras pessoas. E também deixar muito claro qual é o seu nível de envolvimento, se você está ali realmente só, a gente falou sobre isso ontem, se você está ali só para alimentar o seu orgulho, só porque é gostoso ter um ou dois carinhas aí flertando contigo e achando legal, e você realmente não quer levar isso adiante, você está defraudando também. Então acho que tem que ter muita transparência sobre o que é essa aproximação, a exclusividade dessa aproximação, da mesma forma que seria se vocês fossem membros da mesma igreja local, estivessem presentes ali juntos, se vendo todo domingo. Se você estivesse saindo comer hambúrguer depois do culto com 3 ou 4, só você cada vez como diferente, todo mundo notaria. Mas como você faz isso virtualmente, fica escondido. Então esse tipo de transparência tem que ser intencional. E deu por aí. Obrigado. Gostaria de acrescentar? Eu colocaria o complemento de que existem situações em que é 100% virtual, né? Você conheceu o virtual, está tentando manter virtual, tem, acho que, riscos ainda um pouco mais sensíveis do que algo que se torne um pouco híbrido, né? Como, por exemplo, o relacionamento começa no ambiente real, mas por alguma razão um deles muda de cidade, né? Então você tem um pouco mais de respaldo com isso, seria bem sensível a isso, né? E o fato de que o meio altera o conteúdo, né? A forma como nós nos comunicamos, ela é bem determinada também pelo meio que nós nos comunicamos, né? Esses riscos todos que o Emílio está colocando, né? Nunca subestime o poder de engano que essas coisas têm. Porque lá no fundo a gente sabe disso, mas a gente ainda continua acreditando que isso não vai acontecer comigo, de que, não, eu sou mais esperto do que isso, eu estou observando, ela não está mentindo, ele não está mentindo, né? Então, no que se trata de desconfiar do nosso coração, e é sábio a gente pensar dessa forma, né? E se munir de pessoas que conhecem bem você, né? Conhecem bem você. Isso pode ajudar bastante a guardar o seu coração. Silas, uma pergunta que veio aqui. Tá vendo umas perguntas para você, Silas? Boas, né? Como chegar na menina? Como puxar assunto com ela? Ajuda os nossos jovens tímidos aqui, Silas. Como que a gente puxa o assunto com a varoa? Faz tempo que eu não faço mais isso. Que bom, Silas. Mas eu lembro. Gente, tem que orar primeiro. Por mais que você faça a coisa informal e natural, ore antes que o Senhor, né, prepare, te dê ideias, te dê conversas, saiba fazer as perguntas certas e tal. Mas tem que chegar chegando, normalmente brincando, elogiando uma coisa que não seja muito chata, né? Uma coisa, um elogio sincero. Meninas gostam de elogio, rapazes também, perguntando algo que interessa para pessoas. As pessoas gostam de falar sobre si mesmas, né? Então você chega falando de um assunto que tem a ver com aquilo que preocupa a pessoa, que está ocupando a mente da pessoa, um alvo, um projeto, um sonho, e vai... Mas por quê? E como que é assim? E quando a pessoa fala, escuta com grande atenção, sabe? Mesmo que o assunto não é muito interessante, se você está interessado na pessoa, você olhe nos olhos, né? E sim, vai dando aquelas confirmações e tenta esticar a conversa, né? E não vai direto ao ponto, mas tenta começar uma amizade para você poder, na próxima vez,
tendo já várias informações, né, sabendo de um processo, você poder falar, e aí, deu certo aquele emprego, deu certo isso, e para continuar a coisa, e vai investindo naquele relacionamento, que se torne uma amizade, né? Se não dá em nada, pelo menos tem uma amizade, mas eu acho que é por aí, demonstrando interesse, elogiando. Você vê se a pessoa ressente o elogio, daí você dá um passo para trás, se a pessoa gosta, dá mais outra, e vai indo. Alguma dica, Emílio, Sacha? Vou deixar o Emílio. Emílio, você tem cara de que... Cara, o Silas é o rei dessas coisas. Se ele falou essas dicas, não tem o que acrescentar, não. Deixa eu fazer Sucesso garantido isso aí. fazer a pergunta inversa. E a Tem mina? um curso, né? Curso Silas Campos de chegar nas minas. Curso Silas Campos de varoagem. Se você quer, comenta no Telegram aí. Mas se for o contrário, a menina tá afim do rapaz, o que ela faz? E o cara é lento, igual eu fui. O que ela faz? Eu vou contar a história da minha esposa. Minha esposa, pacientemente por alguns anos, foi se tornando minha amiga. Eu conheci ela na van da faculdade. A gente conversava. E ela continuava conversando comigo, né? E, cara, eu tive a pachorra de até quase começar um relacionamento com uma outra menina. E contando pra ela como tava. E contando pra ela as brigas ainda. E, gente, ela perseverou tanto, mas perseverou tanto, que eu comecei a perceber, gente, é com um tipo de mulher assim que eu quero me casar. Com alguém que tá do meu lado, com alguém que eu converso. Né? Quando eu tive meus acidentes, ela esteve sempre junto comigo, me ajudou na faculdade. Então, mas, vamos lá. O que mais vocês incluem? O que a menina deve ou não deve fazer quando ela tá afim de um rapaz? Silas, você tem um monte de meninas aí. O que você falaria para suas filhas? Elas todas casaram, né? Eu sei que para minha filha eu vou falar que ela vai ser uma freira reformada. Mas para suas filhas que já casaram, Silas, o que você recomenda? Olha, eu sempre recomendei, falou, olha, por favor, paquerem alguém que seja temente a Deus, né? Não vai atrás de um camarada que não tem uma vida cristã vibrante, coisa assim, porque é encrenca, é mais arriscado, né? Aí você vai ter que santificá-lo, talvez nem convertido ele seja. Então. Se a pessoa é crente, está envolvido na igreja, você começa a conversar com ele de teologia, dá livro da Fiel para ele, e vai ajudar ele no ministério dele, ou encoraja ele a assumir o ministério, que você vai apoiá-lo, e a tal da pizza depois da igreja, né? Leva 3 ou 4 para disfarçar, né? Mas na verdade é você e ele ali, né? Mas fica bonita para ele, elogia ele, tudo aquilo que eu falei, né? Eu tenho uma filha que tem um cabelo muito bonito quando está solto, mas ela não fica legal quando ela prende o cabelo, sabe? E ela tem mania de prender o cabelo. E eu falo para ela, agora ela é casada, né? Falo, a gente está conversando pelo FaceTime, né? E ela fala, pai, tem que desligar que meu marido está chegando. Eu falei, solta esse cabelo. Fica bonita pro seu marido, né? E na paquera, procura ficar o mais bonita possível, entendeu? Todo mundo pode melhorar um pouco. As meninas estão né? tudo soltando o cabelo lá no Zoom. A Bíblia fala que o cabelo é a glória da mulher, né? E, enfim, não tem regra, não. Gente, ó, o ser humano... Eu tinha um irmão muito tímido, e eu acho que eu posso falar... Eu achava, eu era pequeno, ele era o mais velho, eu era o mais novo, eu falei, ele é tão tímido, ele falou, ele nunca vai casar, namorar com ninguém, nem casar com ninguém, porque ele é tão tímido, mas o dia que ele se apaixonou por uma moça, ele deu um jeito, o bicho venceu a timidez e ele deu os pulos dele lá, quando a gente viu. Então o ser humano, nessas questões, viu, ele dá o seu jeito, ele não precisa muita instrução não, viu. Eu acho que distensionar é uma das melhores coisas que você pode fazer. E quando você está muito tenso na presença da outra pessoa, você já não passa bons sinais, né? Então acho que distensionar, estabelecer amizades, e isso vai construindo um relacionamento. Nós estamos com a Laís ao vivo aqui. Obrigado, Laís, por estar aqui conosco. Faça a sua pergunta. Olá, gente. Boa noite. Queria agradecer por tudo, está sendo uma bênção. Minha pergunta é em relação ao relacionamento dos pais que a gente tem em casa. Muitas vezes a gente tem família cristã, e aí meus pais são cristãos, mas eu vejo o relacionamento deles e isso me afeta, porque eu temo
reproduzir algumas coisas que eles fazem que eu não quero viver ou repassar isso para os meus filhos. E a segunda pergunta seria também quando eu quero interferir. Eu vejo que está acontecendo coisa que não é bom, que não é bom para eles, que não é bom para a glória de Deus. Eu fico querendo interferir, mas não sei se é meu espaço e não sei se eu faço certo. Sasha, o que você acha? Boa pergunta, Laís, né? Antes de tudo, que Deus abençoe você nessa sua jornada, né? Talvez, enfim, Deus conhece todas as circunstâncias de desdobramento do que você tem falado, né? Mas eu não sei exatamente qual é a condição dos seus pais, mas eu diria que se eles conhecem o Senhor Jesus Cristo, eles também são irmãos, né? Eu acho que existem instruções em que você, debaixo de submissão e também honrando os seus pais, você pode fazer contribuições para o crescimento espiritual deles. E começa assim com oração pedindo sabedoria, começa assim discernindo espiritualmente o que está acontecendo em casa e escolher o momento certo para você ter conversas. Talvez no momento do calor de uma discussão não vai ser prudente você entrar no meio, tentar falar alguma coisa e etc, né? Isso não vai ser muito bom, nem um pouco bom para você, nem para eles. Mas talvez num momento em que eles estão calmos e possivelmente isolados um do outro, você está só com a sua mãe, tomou um café com ela, preparou um café para ela, e você pergunta como estão as coisas e fala que você tem observado o óbvio, que todo mundo escuta quando eles discutem, não sei exatamente quais são os detalhes, né? E perguntar como é que eu posso orar por você. Eu sei que isso não tem sido fácil, né? Não é fácil para nós, não é fácil para você. Isso certamente está afetando todos da casa de maneiras diferentes, né? Quanto a reproduzir isso no futuro, né? Você não é destinado a repetir os erros dos seus pais. Você certamente é influenciado por eles, né? Mas o que nos define é a liberdade que nós temos no sangue de Jesus, né? O sangue de Jesus nos liberta do legado que os nossos antepassados nos deixaram, né? E por legado, esse hábito pecaminoso, etc., o sangue de Jesus é mais forte do que o seu sangue biológico. Nós precisamos crer nisso, nós precisamos viver isso. Amém. É possível que você repita alguns desses erros, mas não entenda isso como maldição hereditária. Apenas entenda que você foi exposta tempo suficiente para aprender padrões quando você nem sequer estava pensando certo, né? E Jesus Cristo liberta, né? Então você sempre aprende com o que acontece ao seu redor, você aprende o que não fazer, você aprende o que fazer. Comece orando pelos seus pais nesse sentido, honre-os, são os seus pais, os pais que Deus lhe deu. Você honra a posição deles, né? E continua clamando pela vida deles para que eles espelhem mais de Cristo Jesus. Você foi exposta a bons princípios durante essa conferência, que você já pode compartilhar um pouco do que você aprendeu, numa conversa bem neutra, com pizza, ainda dá tempo de pedir alguma coisa e falar assim, deixa eu contar um pouco o que eu aprendi esses dias sobre casamento, sobre sexualidade, que seja, e você pode abençoar a vida dos seus pais. Amém. Gostaram de acrescentar alguma coisa? Eu diria também para você assim que você não é a primeira nem a última que tem pais que estão na igreja, são crentes e não vivem uma vida como deveria ser. Então, raramente um de nós tem um pai e uma mãe que tem um casamento bonito, infelizmente. Mas você lembre que o seu modelo é Cristo, né? Efésios 5 tem lá o padrão para o jovem que vai casar-se, é Cristo, o amor dele pela igreja, morrendo pela igreja, dando a sua vida pela igreja, e o padrão da esposa é a noiva de Cristo, a igreja submetendo-se a Cristo. Então não é o pai e a mãe biológico, mas é Cristo, né? E o seu relacionamento com a igreja. Outra coisa, você realmente não tem muito que ficar tentando ensinar seu pai e sua mãe, mas só o seu bom testemunho, suas orações já vai ajudar bastante. Eles não querem talvez ouvir você falando de Cristo e da sua palavra a eles, mas eles não podem deixar de ver Cristo nas suas atitudes e ações. Emílio, gostaria de acrescentar alguma coisa? Obrigado. Não, senhor. Levantaram uma hashtag muito importante que eu gostaria de honrar. Chama a Vanger. Vanger, vem aqui, por favor. Nós gostaríamos de chamá-la. Sabe por quê? Eu acho que o pessoal não ficou muito satisfeito com as dicas aqui de varoagem aqui. Então, É só um pouquinho. só um pouquinho. Traz aqui o microfone para a Vanger. Ó, vocês estão torcendo. Vanger, nos dá algumas dicas aí. O Silas está enquadrado. O Silas está aparecendo. Olha o que vocês estão fazendo com a gente, mas a gente vai honrar o pedido de vocês de chamar a Vanger.
A equipe técnica tá... O que você tá fazendo, Vini? Mas vamos chamar a Vanja. Vanja, fizeram a pergunta, o que a gente faz, né, quando... para se aproximar do menino, ou para se aproximar da menina. E os homens aqui, faz tempo que eu não faço isso, eu não sei mais. Vanja, você que se relaciona com tantas jovens, que aconselha muitas, dá aquelas dicas preciosas pra gente. Então, quando eu estava paquerando esse cara aqui, no acampamento, eu achei que ele estava interessado, né, na amizade e tal. Mas aí eu vi que ele estava mais ou menos escolhendo outras também. Então, né, eu fiquei assim, mais ou menos, né? Aí, o que eu fiz? A gente estava junto no acampamento e a gente estava contando piada. A gente contava piada um para o outro. Minhas piadas são super infames, não tem graça nenhuma, mas eu morro de rir, né? Então, a gente estava contando piada e tal. E naquele dia, eu falei, bom, acho que hoje ele me convida, né? Ele vai sair, vai me convidar para o jantar de gala, né? Gente, ele foi com a menina mais bonita do acampamento, um cabelo aqui, umas flores, um vestido longo. Aí eu falei, ó, quer saber? Tô fora. Aí tudo bem, né? Eu peguei e falei, o cara não tá interessado e tal. Na hora de se despedir, tô encurtando a história, na hora de se despedir, todo mundo ficava naquela época, gente, passar papelzinho, entendeu? Ninguém tinha... né, telefone, celular, nada. Então, passava o papelzinho, endereço e tal. Falei, bom, acho que ele vai mandar alguma coisa. Aí não mandou nada, entendeu? Não deu nada. Falei, tchau, tchau. E o irmão dele tinha sido o líder do meu grupo. Então, ele escreveu para cada um, os membros do nosso grupo, lá no acampamento. Então, eu respondi para o Gessé, né, o irmão dele. Eu falei, vou colocar uma cartinha assim, né? Mas não deixei endereço, nada. Falei assim, gente, sabe o que esse cara fez? Ele me procurou na lista telefônica. Páginas amarelas. Páginas amarelas. É um Você negócio... sabe o que é lista telefônica, gente? Não sabe. Um tempo atrás. Há um tempo atrás existia um livro desse tamanho. 41. Pode continuar. E ele sabia que eu trabalhava numa escola, né? Escola particular, era professora de educação física. E aí ele foi procurar... Gente... Tudo que ele falou de você ser atencioso, tal. Sabe o que ele falou para mim na hora que eu peguei o telefone para saber quem era? Porque ele deixou o recado e não deixou o nome. Então eu peguei e falei, olha, tem uma pessoa que ligou assim para mim e tal. E era ele atendendo. O que ele falou? Fala aí, Mucreia. Me chamou de Mucreia. Eu falei, bom, ele não está interessado mesmo, mas acho que ele só quer amizade, né? E depois, quando a gente se encontrou, ele super lindo, tal, super assim, interessado. Ele, e aí, Canhão, como é que foi a semana? Eu falei, gente, esse cara não quer nada. Então, aí eu descolei e realmente rolou uma amizade entre a gente, né? E depois ele se redimiu. Ele se redimiu. Não desista dos seus sonhos, meninas. Deixa eu contar o meu lado da história aqui, ó. Eu já estou no microfone, não preciso. Gente, no acampamento, a gente ficou junto o tempo todo zoando, né? Mas eu estava de olho nas meninas bonitas, assim, de aparência que chama atenção e tal. E elas, né, aquele olhar de peixe morto e tal, e eu convidei a que eu achei mais bonita. Mas no jantar, eu senti falta da Vanger, da brincadeira, da alegria dela e tudo mais. E aquele jantar foi horrível. Eu ficava olhando para aquela bonequinha assim e não tinha papo, não tinha papo. Ela estava tensa, eu estava tenso. E a Vanger zoando lá no canto do jantar com os solteiros e eu louco para estar lá, entendeu? Quando acabou o acampamento, eu senti saudades da alegria dela, senti saudades da amizade dela, das brincadeiras. E passou uma semana, pós-acampamento, né? Você fica daquele deprê, assim. Daí eu dei um jeito de lembrar tudo que ela me falou e tentar achar da onde que ela trabalhava. Eu lembro que ela dava aula numa escola que era nome de um santo. E eu comecei toda a escola em São Paulo, que era São João, São Joaquim. Eu fui ligando. Ela trabalhava no São Judas, Colégio São Judas, dava aula de educação física lá. Daí começamos a sair juntos e a amizade cresceu. E é o que a gente tem feito até hoje, menina, sabe? A gente tem, lógico, tivemos as nossas lutas, mas sempre prometemos um para o outro termos um companheirismo e amizade, que é o que leva para o resto da vida. Eu lembro que a minha primeira briga com ele foi que eu perguntei se ele... Eu falei, você me acha bonita? Ele fez assim, Gente, não precisa falar mais nada. Fez, não acha, né? Aí ele falou, não, mas a alegria é uma coisa eterna. Eu falei, gente... Não deu, não rolou. Vanja, você é muito perseverante, Vanja. Mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem achará? Mas estão aqui, estamos nessa e louvado seja Deus. E vocês são um casal inspiradores para nós, para todos os jovens, gente. Obrigada. Se nós estivermos presencialmente, vocês precisam conhecer esse casal tão precioso. Obrigada. Muito obrigado, Vanja, Obrigada. pela participação. Viu? Obrigada, meninas.
Dá um tchauzinho para a Vanja, gente. Tchau, gente. Valeu. Tchauzinho. Nós estamos, eu acho, com a Raquel aí pronta? Ou não? Ou sim? Oi, Raquel, fala com a gente. Oi, boa noite. Eu queria fazer uma pergunta, pensando um pouco sobre o que o Emílio tinha falado sobre a defraudação. A gente falou muito sobre as meninas que são muito simpáticas, os rapazes que são muito galanteadores e tal, mas às vezes a gente também tem uma questão de responsabilidade quando a gente cria expectativas e não necessariamente com base para isso. Às vezes a pessoa não está realmente fazendo nada. Então, assim, como a nossa responsabilidade, como vocês nos orientariam nisso, né? Da responsabilidade que nós temos em relação a essa expectativa que a gente cria, tendo ou não motivos para isso, e como isso gera uma certa insatisfação no nosso coração, porque ela não é necessariamente baseada em algo real. Obrigado, Raquel. Emílio, o que você acha aí? Oi, Raquel, obrigado pela sua pergunta. Se eu entendi bem, você está se referindo ao fato de que muitas vezes essas expectativas são geradas não porque você esteja fazendo alguma coisa específica e não é mal intencionada, mas acontece muito, tem muito homem iludido mesmo. O que tem de homem iludido é uma grandeza, e tem mulheres iludidas também, que basta dar um like numa foto dele que ele já acha que ela está apaixonada, sendo que ela deu um like e foi por causa do brigadeiro que estava lá no prato dele, e ela, adoro brigadeiro, vou dar um like nessa foto, e não foi por causa do cara. Então acontece isso. Mas a gente tem que realmente ser cuidadoso. Por exemplo, se você, moça, com uma certa frequência, você vê que tem rapazes que acham que você está interessada, e aí você tem que dar a famosa resposta de não, é só um amigo, te amo em Cristo e tal. Se isso tem acontecido, então provavelmente tem algo que você está fazendo, ainda que não mal intencionado, mas que você está fazendo, seja no seu jeitinho de conversar, seja no linguajar que você usa, seja na quantidade de acesso e na hora do acesso e no tempo de acesso que você dá virtualmente, que isso está gerando confusão na cabeça dos caras. Então sim, eu acho que pode haver falta dos dois lados, mas a gente tem que cuidar para que nós não sejamos causa de defraudação para o coração alheio. Obrigado. Gostaria de acrescentar alguma coisa? Eu nunca pesquei assim, sério, né? Mas o pouco que eu li de pesca, eu vejo que tem estratégias diferentes dependendo do peixe que você quer pegar, né? Eu sei que é meio chulo isso, eu usar uma ilustração de pesca, mas eu não coloco a ilustração como prescritivo para vocês saberem o que vocês vão pescar ou caçar, mas como descritivo. E o que eu quero dizer com isso? A estratégia que você usar vai determinar o caráter de quem você vai atrair. Se você está se fundamentando em atrair pessoas pela sua beleza física, né, ou simplesmente pela sua forma física, você vai atrair rapazes que estão atrás de beleza física e forma física, ok? Esse é o tipo de rapaz que você vai atrair. Se você coloca à disposição e você evidencia aquilo que a mulher virtuosa coloca, que ela é recheada de boas obras, você vai atrair um homem que está atrás de uma mulher de Deus. Então as armas que você está usando nesse processo todo, que é legítimo de procura de um companheiro, de uma companheira, vai determinar bastante a atenção de quem você vai chamar a atenção, né? Então é muito importante a gente pensar isso, né? Tudo isso faz parte, a questão de você, óbvio, né? Você vai ter um certo cuidado com a sua aparência, você vai se cuidar e etc. Mas certifique-se que você está se recheando de boas obras. Certifique-se de que você está num caminho genuíno de temer ao Senhor. E o homem temente ao Senhor está nesse caminho. A mulher temente ao Senhor está nesse caminho, né? Então, muito cuidado com isso, né? O que o Emílio colocou agora da gente... O cara dá um like, o cara já começa a interpretar coisas. Esse cara tá totalmente deslumbrado com algumas coisas no coração dele que não tá legal, né? Ele tá procurando alguma coisa, ele vê o que ele quer na foto. É isso que acontece, né? A gente vê e interpreta como a gente quer essas coisas e não de fato como elas são, né? Então, eu tomaria bastante cuidado com isso. Nada que realmente importa num relacionamento você vai conhecer à primeira vista. A gente acabou de ouvir o testemunho do Silas e da Vanger, né? De que ele foi notar as coisas que sentia falta e não era um negócio à primeira vista, era um negócio que foi crescendo, né? Então, isso é importante, é muito importante a gente reconhecer isso de relacionamento, saber que Deus
Deus que criou isso que a gente chama de crush, né? Deus criou isso também. Os crushes foram... Deus que criou isso, mas você não vai viver em função só disso, porque Deus criou outras coisas e chamou a gente para ter um caráter, né? Então, aqueles estalos é só para chamar nossa atenção, depois entra mãos à obra, arregaça as mangas e começa a trabalhar em cima da construção de um relacionamento. Eu só diria o seguinte, concordo com tudo que eles falaram aqui, mas, por outro lado, eu queria dizer que no jogo da paquera e do pré-namoro, namoro e tudo mais, vai ter esses erros, esses equívocos da minha parte e da parte da outra pessoa. A pessoa interpretar uma simples amizade que eu estou interessado, eu interpretar, a pessoa só querendo ser amiga, e eu já interpretar que ela está com algum interesse. Isso aí acontece, né? E agora, eu vejo que algumas meninas, para não passar imagem errada para ninguém, elas se travam e se tornam até assim, rudes e fechadas e bravas ou não simpáticas na igreja toda, porque ela só sorri e se abre com aquele cara, mas o resto do grupo, todos os outros rapazes, ela trata seco e tudo mais, ela se torna até antipática. Então, eu acho que se você for simpático com todo mundo, amar todo mundo normal dentro dos parâmetros, dos respeitos e tudo mais, é melhor para você, é melhor para o seu testemunho. Vai ter gente que vai interpretar, você vai ter que falar para a pessoa, amigão, eu tratei você igual estou tratando esse, aquele outro. Na verdade, olha por mim, eu estou afim do fulano. E boa, toca o barco. Relaxa um pouco, né? Ora por mim, eu tô afim do outro cara. Gente, algumas perguntas vieram aqui, né? Em como que eu posso experimentar mais de Deus no meu dia a dia? Porque muitas vezes orar e ler a Bíblia é um pouco impessoal. Eu gostaria de recomendar um livro que eu acho que a gente não recomendou aqui, Experimentando Mais de Deus, do Tim Chester, que a gente publicou pela Fiel. Eu fui o editor do livro. É excelente esse livro. Minha esposa está usando esse livro no grupo de leitura dela com as meninas. E ele vai passando cada passo da nossa vida, seja nas alegrias, nas tristezas, e mostrando como a gente pode crescer nessa experiência com Deus diária. Então fica aqui a recomendação para você ir além. Uma pergunta interessante aqui, que é bom de tirar essa dúvida, é a seguinte: namorar com um católico convicto é estar em julgo desigual? Protestantes podem casar com católicos? Quais os possíveis problemas desse casamento? Emílio, quer começar aí com essa pergunta super fácil? Tranquilo. É ou não é? Veja, eu primeiro preciso dizer que pode ser que gente boa discorde de mim nisso, mas eu vejo sim como julgo desigual. Nós, filhos da Reforma Protestante, nós entendemos que a Igreja Romana não é apenas uma igreja que tem alguns problemas e tal, como a minha igreja tem problemas, a do Sacha tem problemas, o Silas tem problemas, mas é uma igreja apóstata que abandonou o Evangelho. Então, eu creio que sim, um católico praticante, ou um católico não praticante, não é alguém que você deva se casar. Eu creio que isso é julgo desigual. Minha posição particular, eu não faria esse casamento, eu não aprovaria que minhas ovelhas casassem com romanos. Especialmente sendo convicto, né? O camarada sabe o que ele crê. Imagina algumas situações, por exemplo, vai ter imagem de Maria na sua casa ou não? Já começa uma complicação pequena, mas fundamental. Domingo, vamos para a missa com as crianças ou vamos para a igreja? Para a igreja. Ou, por exemplo, quando vocês vão conversar sobre o evangelho, e você fala, não, é só pela fé que nós somos justificados, e daí fala, não, mas a fé é mais obras. Quando você começa esse relacionamento, você vai ter que pôr o evangelho de escanteio, e isso vai arruinar o seu casamento. O pior é se você não. O pior é se ir adiante ou você ter um exemplo de que não arruinou, eles são felizes. Já começa a mostrar uma série de outras situações, né? E até de considerar isso, né? De que. E eu concordo com o Emílio, concordo com o Silas, de que talvez você não tenha uma definição tão clara do evangelho ainda, para estar considerando isso. Uma outra pergunta que veio aqui pra gente é de uma pessoa que teve vários relacionamentos frustrados e não se sente mais seguro ou segura para se abrir para um novo. Como ele faz para lidar com isso?
depois de várias decepções amorosas? Não faça da fuga do sofrimento ou evitar o sofrimento seu objetivo de vida. Relacionamentos pressupõem sofrimento, pressupõem dor. Dói se relacionar, né? O Silas brincou aqui e falou da questão do vão ter erros de interpretação, não tô afim de você, ore pelo outro cara. Isso, já pensou ouvir isso? A gente está aqui rindo porque a gente está no contexto do redondo de mesa, aqui mesmo de redondo, sei lá o quê. Mas isso dói ouvir. Isso dói ouvir. São foras assim que dói, mas Deus usa essas coisas, né? Então não tenha medo, né? Construção de relacionamentos dói. Não faça do seu objetivo de vida evitar sofrimento. Faça do seu objetivo glorificar a Deus. No relacionamento que ele colocar, se envolve o sofrimento, glória a Deus, se envolve a alegria, glória a Deus, e faça disso, ser parecido com Cristo, e deixa a boa mão de Deus conduzir você. Emílio, gostaria de acrescentar alguma coisa? É isso mesmo, amor pactual envolve risco, envolve dor. Não tem nenhum relacionamento que não envolva trabalho, dificuldade, sofrimento. E acho que uma ilustração que pode ser útil é lembrar que certa vez eu fui a um restaurante, comi uma comida estragada e passei muito mal. Eu não voltei mais àquele restaurante, mas eu voltei a comer. Eu voltei a ir a restaurantes. Legal. Não aquele. Mas não é porque eu tive uma ou duas ou três mais experiências que eu vou falar nunca mais na vida eu vou a um restaurante. Não, foi uma situação específica. Eu tenho um colega pastor que foi traído pelos seus líderes e desde então ele se fechou. Ele se fechou de uma forma, ele é extremamente profissional no seu ministério, ele não dá espaço para amizades íntimas com os liderados, ele ficou uma pessoa assim, que se protege demais, né? E eu não, eu já fui machucado, já fui ferido e eu decidi continuar arriscando, continuar investindo e fazendo a minha parte nos relacionamentos, tentando glorificar a Deus nos relacionamentos e amando as pessoas pensando em primeiro lugar na glória do Senhor. O que vier das partes das pessoas a mim é lucro, né? Então, faça isso nos relacionamentos. Não fica sempre esperando receber de volta positivamente o que você está investindo. Talvez ajude você a pensar que se não deu certo aquele relacionamento, não era o relacionamento que Deus tinha para você. Isso. É lógico que o relacionamento que Deus tem para nós, a gente já não deve achar que vai ser o príncipe encantado, porque o casamento é boa parte da nossa santificação. Mas se não foi aquele relacionamento, Deus, se ele assim deseja para você, não era aquele. E você não está com aquela pessoa, estava dentro do plano de Deus para sua vida. Uma outra pergunta que veio aqui é o seguinte: eu não tenho desejo de me tornar obreiro em tempo integral, certo? Não desejo me tornar um pastor. E eu não sou muito tentado na área sexual, mas me interesso por algumas meninas. Seria sábio descartar o casamento e decidir pelo celibato? Alguém deve ir para o celibato se ele não está pensando em ministério em tempo integral? Emílio? Eu acho estranha essa ideia se ele está dizendo que ele se interessa por meninas, se ele tem esse interesse. Parece que ele está tentando fazer uma escolha que a Bíblia não exige que ele faça. Ele pode fazer as duas coisas. Ele pode casar com alguém e servir a Deus no casamento e fazer o seu ministério, mesmo que tempo parcial. Eu não consigo entender bem por que ele não iria considerar o casamento. Pelo contrário, o casamento é uma grande área de treinamento ministerial. É uma grande área para você ser treinado e testado na sua capacidade de liderar, de lidar com diferença de opinião, de ajudar as pessoas, de se doar pelos mais fracos, de guiar pessoas. Então, eu acho que não faz muito sentido esse desejo, não. Se eu entendi certo. O jeito que você leu, pode ser que não seja a entonação da pessoa ao escrever isso aí, né? Mas o jeito que o Vinícius leu... Tá escrito. Não, a pergunta é que ele não tem desejo de servir integralmente. Isso. E aí ele está falando, se eu não estou servindo integralmente, eu posso considerar o celibato? Isso. Ok. Eu acho que a pergunta acho que toca talvez na questão da motivação, se eu estou entendendo direito o direcionamento dela, né? Porque eu já vi isso mais de algumas vezes, pelo menos interagindo com pessoas, não entusiasmados com o casamento. Não é porque ele não tem interesse no sexo oposto, não é que ele não tem desejo sexual, é que ele não quer pagar o preço do casamento e do compromisso, né? Nós estamos inseridos numa cultura que tem uma certa aversão a compromisso.
né? Então, só o fato de considerar compromisso, só o fato de considerar o custo, de largar o conforto da casa dos pais, isso gera uma certa, gera um desconforto tão grande que ele retrai as afeições e até um sentimento que começou a despertar, ele abafa. Então, acho que é muito importante você considerar o crescimento seu de caráter e maturidade em todas as áreas, porque isso pode ser evidência, inclusive, de uma hesitação em assumir compromissos. E isso é muito ruim. Isso pode ser visto, inclusive, em amizades superficiais, isso pode ser visto com a sua versão, com um envolvimento bem superficial com a igreja, em outras áreas de relacionamentos fundamentais, né? Então, considere isso, né? De que sim, casamento é muito bom, Deus criou, é uma bênção, mas tem um preço. Tem um preço, é amor sacrificial, exige de você, e às vezes essa indisposição de pagar o preço faz com que você retraia as afeições, não desenvolva relacionamentos profundos e está aí confuso de que isso é um chamado para o celibato quando não é. É uma indisposição imatura a assumir relacionamentos profundos, né? Então, eu sei que parece forte isso, mas eu quero dar para você opções para que você, de fato, pense o seu coração, porque esse é um assunto importante, o tempo passa, pessoal. Tá bom? Então aprenda a remir o tempo, não faça nada com pressa, mas não mosque no Senhor, dizendo que está esperando no Senhor, né? Então isso é... Enfim. Eu apoio 100% o que o Sacha acabou de falar. Você nessa decisão, a impressão que dá pela pergunta, do jeito que você faz, é que você está pensando mais na sua tranquilidade, na sua paz, e espero que não seja isso. Então pensa, o que mais vai, como eu melhor posso glorificar a Deus, servir a Igreja de Cristo? Me casando com uma serva de Deus e juntos a gente formando uma família que exala o bom perfume de Cristo, ou permanecendo solteiro. Então não pense no que será mais confortável, o que será mais agradável para mim, mas o que será mais útil para a obra de Deus. E vai nesse caminho que você não vai errar. Teologicamente falando, Paulo fala que gostaria que todos eles fossem solteiros igual ele. Então o celibato não é exclusivo para pastores, mas sim, Paulo liga o celibato ao serviço ao Senhor. Se não existe um desejo de servir ao Senhor e parte do celibato é por isso, então o seu desejo para o celibato ele está mal direcionado. Ele era um celibatário que fazia tenda, né? Então também a gente mistifica um pouco o negócio, né? De que servir ao Senhor integralmente é ser um pastor remunerado, né? Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma, né? Porque o apóstolo Paulo teve fases distintas lá e que talvez não caberiam no nosso estereótipo de hoje, né? Isso. Kathleen traz a pergunta, a gente falou do católico, e ela perguntou, mas um relacionamento entre pentecostal e batista é considerado julgo desigual? Eu acho que não, mas tem que, os dois precisam sentar e, em vez de ficar comendo pipoca do filme e planejando o casamento, eles vão ter que sentar e conversar teologia um pouco, sabe? Porque teologia tem implicação prática no dia a dia, né? E os dois têm que falar, não é a sua igreja, é a minha igreja, mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre esses assuntos. E se nós vamos caminhar juntos, nós precisamos concordar em algumas coisas, em usos e costumes que têm a sua base na teologia. Então eu recomendaria para esse casal fazer junto um curso de teologia e vendo o que os pentecostais pensam e por que pensam, e os tradicionais, o que eles pensam e por que pensam, e ver se, e pode ser que nesse processo eles acabem discordando tanto, né? E que acabe até o clima e o namoro. Tá? O que talvez talvez para estimular você a pensar, existe o julgo desigual proibitivo, né? Que é luz e trevas, alguém que não professa Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, crê no falso evangelho e etc. Né? Eu creio que existem pentecostais que acreditam, creiam no verdadeiro evangelho. Mas existem diferenças doutrinárias significativas, que têm implicações práticas e que precisam ser conversadas, né? Então é hora de você pegar um bom questionário de teologia, sentar e ser bem honesto também e brutal com relação ao que você acredita, não ajustar expectativas porque ela tem um sorriso bonito, ajustar sua doutrina porque ela tem um sorriso bonito e vice-versa. Eu acho que é o John Piper que tem um post em algum lugar na internet
nessa web world aí, que tem um questionário teológico para que casais passem por ele de igrejas diferentes, em que vocês podem ser muito beneficiados na leitura das perguntas e conversas honestas. Desde, por exemplo, sinais milagrosos, ele acredita que existem sinais milagrosos e dom de cura até hoje, nunca foi ao médico, sempre declara estar curado. E ela acredita que pode ir no médico, né? Bom, você tem aí, né? Eu estou usando exemplo esdrúxulo, mas só para você sentir o drama de que tem algumas coisas que têm implicações práticas. Esse formulário está no Ministério Fiel, se você for lá em e-books, você pode abaixar Preparando-se para o Casamento de John Piper, tem várias perguntas lá. Emílio, você quer acrescentar alguma coisa nesse tópico? Concordo plenamente e acho estranha a ideia que alguns têm de não, a gente vai casar, mas eu continuo sendo membro da minha igreja e ela da dela. E a gente serve cada um na sua igreja e a gente vive juntos. Eu acho muito estranho, penso que a família tem que estar unida numa mesma igreja, comprometida na membresia, no serviço, em servir, em ser servidos. Então uma decisão vai precisar acontecer aí. Qual vai ser a igreja, ou vai ser uma terceira, não sei. Se é entre batista e pentecostal, vamos para presbiteriano, então. Aí a gente resolve dessa forma. É isso aí. Momento plim-plim. Mas uma coisa que eu quero dar um passo para trás. A questão denominacional existe, mas a pergunta do julgo desigual, a cerne é, nós cremos no mesmo evangelho? Porque a pessoa pode ser de uma batista, pode ser de uma pentecostal, pode ser de uma presbiteriana, e não crê no evangelho. E é julgo desigual. Certo? Se você vai namorar um rapaz que ele fala que, não, quando eu chegar diante de Deus eu vou ter vivido uma vida boa e ele vai me aceitar no céu, você está em julgo desigual. Certo? Então tome cuidado, todas as questões teológicas são importantes, mas você precisa ver se vocês creem no mesmo evangelho. Emílio, uma pergunta surgiu aqui. Eu devo avisar ao meu amigo que ele me defraudou? Veja, eu creio que virtualmente, sim, tá, gente? Oi? Virtualmente, calma. Virtualmente. Eu creio que sim, eu acho que tá no padrão de Mateus 18 mesmo. Teu irmão pecou contra você e você vai e diz para ele. Tal. Conversa, olha, desculpe trazer isso assim, mas você me iludiu, você me deu esperanças, você me indicou que havia interesse e não havia, se for esse o caso. Eu creio que sim, é algo que deve ser feito dentro de, talvez, de alguns limites e se for uma relação dessas, como o Sasha falou, somente virtual, a coisa fica até um pouco mais complexa, né? Porque você está falando com alguém que você nunca nem viu pessoalmente. Mas creio que sim, é um pecado e a gente deve sim levar isso. Ok, para nossa última pergunta aqui, tem uma pergunta que vários de vocês estão fazendo. E o Isaac vai representar vários de vocês para fazer essa pergunta. Isaac, você está ao vivo, fala com a gente. Opa, boa noite. Boa noite. A minha questão é a seguinte: como é que a gente consegue se manter firme a partir de agora? Porque durante a conferência, né, com essas mensagens maravilhosas, é fácil, digamos, é relativamente fácil manter a perseverança, pensar que a gente vai conseguir, que a gente vai atingir a pureza bíblica, o padrão bíblico. Mas aí a partir de amanhã vem trabalho, vem faculdade, vem a nossa rotina normal. Como é que a gente se mantém firme com essa determinação, esse mesmo entusiasmo de procurar manter e viver a pureza bíblica que nos ensinaram aqui? Obrigado, Isaac. Então, como nos manter firmes, motivados depois, né? Teve gente que até falou que da depressão pós-conferência, né? Sasha, começa aí. Fazendo essa última pergunta, então, pedindo os pontos finais que vocês queiram deixar para esses jovens, né? Então, como eles podem sair daqui e continuar motivados a perseguir a pureza e viver com toda a pureza? Eu creio que a gente tem eu acredito que a gente tem uma visão muito superficial do crer, né? Crer e continuar crendo. Nós temos uma visão muito superficial, talvez até pueril, da perseverança, né? E aí isso nos leva a acreditar e viver buscando sempre a próxima conferência como se os recursos que nós já temos não são suficientes, né? Então eu quero ler para você 1 Tessalonicenses capítulo 4, você deve ter sido bem familiarizado nessa conferência com os versículos 3 a 8, deve ter sido não só citado, aludido, exposto durante o tempo todo, mas eu quero ler os versículos 1 e 2 de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus.
Você não precisa de um novo evangelho, você não precisa do evangelho 2.0, você precisa do bom e velho, boas novas, que nunca caducam, do evangelho, né? E crer e continuar crendo. Crer e continuar meditando no mistério da piedade, que é Jesus encarnado, que é Jesus morto e ressurreto, assunto aos céus, que é poderoso para preservar o nosso coração e preservar a impureza. Nós conhecemos o evangelho, nós vamos continuar crendo nele, e isso é que vai levar ao progresso da nossa fé. Então abracem, jovens, abracem o evangelho, continuem crendo na palavra de Deus, imersem-se na palavra de Deus, se apropriem das dicas práticas que foram ditas e lembre-se, o que nós temos em Cristo Jesus é suficiente. Aqueles que creem nisso vão perseverar nisso. Então a perseverança vai ser um exercício de fé ao longo do tempo, é suar a camisa ao longo do tempo, né? Fidelidade ao longo do tempo, alicerçado no que nós já conhecemos e que se efetivamente fazendo assim, continuarei progredindo cada vez mais. Silas? Ontem eu preguei um sermão sobre o evangelho é a base da nossa comunhão. Sabe, o evangelho, ele nos tira do individualismo e nos coloca no corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja de Cristo. Então, por que eu tenho que ir na igreja? Por que eu tenho que estar na igreja? Né? Não tem mais conferência fiel, mas eu tenho que estar eu tenho minha igreja, eu tenho que estar lá. Isso me ajuda a me manter firme no dia a dia, na comunhão com os irmãos. Não é só ir lá assistir um culto, mas é aquela prática da teologia da mutualidade, dos uns aos outros, do pequeno grupo, do culto de oração, né? e do culto domingo de manhã, domingo à noite. Então, o evangelho ele tem uma implicação prática que ele nos introduz à igreja, né? E a ceia do Senhor é o símbolo desta comunhão nossa, né? Nós todos chegamos na ceia porque temos um só Senhor, fomos batizados num só batismo, né? Participamos de um só pão, fazemos parte de um só corpo, e esse corpo não pode estar desmembrado, isolado, ele precisa estar coeso, unido, né? E então, uma forma de perseverar firme, eu me coloco no seu lugar, lembrando-me de acampamentos que eu fui, eu saía de lá assim, revigorado na fé, né? Mas daí eu continuava na igreja. Aquele acampamento eu sempre lembrava, o meu acampamento não termina aqui, ele continua sábado, tem a reunião dos jovens, domingo pela manhã tem o culto, etc. Emílio? Eu concordo com o que os irmãos falaram e posso usar mais uma metáfora de restaurante, hoje eu estou falando só de comida, né? Mas... Você jantou, Emílio? De vez em quando você vai num restaurante italiano maravilhoso, ou numa baita churrascaria, você faz aquela refeição memorável. E talvez uma conferência assim seja essa, a refeição memorável. Mas o que te nutre no dia a dia arroz com feijão. Não é uma vez por mês você ir à churrascaria e você não precisa comer mais. Você tem que comer todo dia. Você tem que sempre estar sendo alimentado. Então sim, essas experiências de conferências, de acampamento, elas são marcantes, é verdade. Mas o que vai levar você no progresso à fé é o uso contínuo, fiel, persistente dos meios de graça, tá ouvindo a pregação todo domingo, tá participando da Santa Ceia, tá colocando seus dons em serviço para a igreja, tá vivendo em comunhão com o povo de Deus, estar adorando toda semana, no ritmo que Deus planejou para que fosse. E você vai estar sendo nutrido assim, ainda que não seja aquela refeição memorável, mas seu corpo precisa, seu coração precisa, você está sendo alimentado. E depois de uma conferência como essa, você tem tanta coisa agora para compartilhar com outros jovens da sua igreja que eles não têm, né? Então isso você vai à igreja não só para receber, agora você tem também o que contribuir, né? O que acrescentar. E vocês têm uma responsabilidade sobre vocês. Jesus disse que quando a gente ouve a palavra, a gente precisa cumpri-la. Certo? Felizes nós somos se obedecemos. Então vocês que desfrutaram dessa conferência têm uma responsabilidade ainda maior na sua obediência. Mas eu quero agora ser sincero para vocês, jovens, e falar, se você acha que essa é a conferência que fez a diferença na sua vida, você está enganado. O que fez a diferença nesses 3, 4 dias na sua vida foi a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus. E isso está aí na sua mesa, na sua Bíblia. Não se engane. Não há poder espiritual para transformação de vidas em nenhum de nós aqui. Há poder no Espírito pela palavra. Amém. E se você pode juntar com seus irmãos, sua igreja, por que você não dedica outro final de semana
buscando a palavra, lendo o livro, conversando e orando. É o tempo que você dedica à palavra de Deus e a palavra que te transforma. E isso você tem acesso. E é assim que você deve continuar. E é assim que eu quero, então, despedir vocês. Nós estamos chegando ao fim da nossa conferência. Ah, vocês estão tristes, nós estamos tristes. Foi muito bom, gente. Foi surpreendentemente bom. Eu realmente, assim, tinha pensado que online não ia ser tão legal, tudo mais, mas vocês transformaram isso aqui de uma forma maravilhosa. Novamente eu quero agradecer a equipe por tanto empenho e horas para tornar isso possível para vocês. Quero lembrar, gente, que lá no portal vocês têm mais e mais recursos, vocês têm e-books e audiobooks gratuitos para dar continuidade. Quero agradecer, inclusive, a equipe de TI, na pessoa do Alberto, que fez aquele site tão bonito da equipe para vocês, do portal, para vocês continuarem. E eu quero lembrar vocês, gente, é o Evangelho. Fique o seu coração no Evangelho, gente. Converse sobre o Evangelho. E daí, ano que vem, se Deus quiser, eu quero que você lá, quando a gente se reunir, se Deus quiser, você me conte como Deus transformou sua vida. Amém. Pelo Evangelho, para a glória de Cristo Jesus. Posso contar com você lá? Posso contar com você lá, galera do Zoom? Sim? Sim, vocês vão estar lá, se Deus assim quiser? Ok. Silas, nosso presidente, eu gostaria que você tivesse a honra agora em nos encerrar com uma oração. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais uma grande demonstração do seu cuidado, do seu amor para com cada um de nós. Proporcionando a nós, Senhor, esse privilégio de participar nesses dias deste banquete, Senhor, espiritual. Obrigado, Senhor, por cada pastor, por cada servo teu, que preparou, Senhor, que preparou o alimento e trouxe para nós. Obrigado pelo teu Espírito, Senhor, que usou esses teus servos para tocar o nosso coração, para nos desafiar, para nos fortalecer, para nos corrigir. Senhor, obrigado por tudo que vimos e ouvimos. Ajuda-nos, Pai, a guardar, a recordar dessas verdades. Ajuda-nos, Pai, a praticá-las. Ajuda-nos, Pai, a experimentarmos a bênção da obediência, Senhor. Que possamos obedecer e praticar o que pregamos, o que ouvimos, Pai. E que assim, abençoados por Ti, glorificando o Teu nome, nós possamos contagiar outras pessoas, Pai, na mesma direção, indicando-os, Pai, o caminho que é o Senhor, o Teu Evangelho, conforme o Vinícius acabou de falar aqui. Pai, rogamos agora, Pai, para cada um desses jovens que se encontra numa situação difícil, Pai, que tem diante de si desafios, Pai, humanamente impossíveis. Senhor Deus, visita cada um, dá a eles, Pai, o socorro, a providência, abre, Senhor, a porta que humanamente não existe, Senhor, mas ajuda esses jovens, Pai, a perseverar e a prevalecer, Senhor, e crescer e resolver, Senhor, esses dilemas espirituais, esse dilema, Senhor, do casar ou não casar, do paquerar, quando paquerar, como paquerar. Senhor, ajude-os, oriente-os, que eles possam, acertando, glorificar o Teu nome, Senhor, e experimentar a Tua bênção. É o que nós clamamos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. A Fiel Jovens vai acontecer. A Fiel Jovens aconteceu. Se Deus quiser, a Fiel Jovens ano que vem vai acontecer também. Então, finalmente, agora sim, esse é o encerramento. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Até o ano que vem, se assim o Senhor aprover. Tchau, gente. Tchau. Deus abençoe. Valeu, Emílio. Um abraço. Vem aqui, galera. Dá um tchauzinho pro pessoal do Zoom.